Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre a temperatura absoluta e a escala Kelvin. Para começar a nossa conversa, a gente precisa falar aqui que todos os corpos e sistemas possuem uma propriedade chamada temperatura. Em nosso dia a dia, normalmente utilizamos a temperatura para se referir a quão quente ou frio algo está. Mas a definição científica da temperatura não é bem essa. Ela é como se fosse uma medida da energia cinética média das moléculas que formam um sistema. Aqui eu tenho um sistema e estou colocando algumas pequenas partículas individuais nele. Se a gente pensar nisso aqui microscopicamente, cada pequena partícula no sistema está se movendo de alguma forma, seja em rotação, em linha reta, em curva, ou através de uma combinação desses meios. O importante é que você saiba que todas essas pequenas partículas estão em movimento. Quando temos algo se movimentando, nós temos uma energia associada a esse movimento. Essa energia é chamada de energia cinética. Devido ao fato de todas essas partículas estarem em movimento, elas possuem energia cinética. Quanto mais rápido essas pequenas partículas se movem, maior é a sua energia cinética. Se cada uma dessas pequenas partículas que estão aqui no sistema tiverem uma energia cinética maior, isso significa que esse sistema como um todo terá uma quantidade maior de energia total. Dessa forma, podemos até dizer que esse sistema vai ter uma temperatura maior. Por quê? Porque, novamente falando, a temperatura é uma medida da energia cinética média dessas partículas. Uma coisa interessante é que, como saber a quantidade de energia em um sistema pode ser muito útil na química e na física, desenvolvemos escalas de temperatura para nos ajudar a quantificar ou medir a quantidade desse valor, dessa energia. As três escalas mais amplamente usadas são a escala Kelvin, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Para todas essas escalas, eu vou desenhar um pequeno termômetro, um para Kelvin. Aqui também vamos desenhar um para Celsius e aqui também vamos desenhar outro termômetro, só que para a escala Fahrenheit. As duas escalas mais utilizadas nas ciências físicas são provavelmente a escala Celsius e a escala Kelvin. E isso tem um porquê, claro. O nosso objetivo aqui agora é criar um sistema de comparação entre essas três escalas. E para fazer isso, eu vou colocar o ponto de fusão da água, o ponto onde a água normalmente congela, pelo menos a nível do mar, e a pressão ambiente, como sendo 0 graus Celsius. Pelo menos esse é o valor associado ao ponto de fusão da água. Vamos colocar aqui também o ponto de ebulição da água, que costuma ocorrer a 100 graus Celsius. Portanto, o ponto de ebulição da água ocorre a 100 graus Celsius. Ah, claro, esse é o ponto onde normalmente a água se transforma em vapor. Eu vou escrever H2O aqui apenas para que a gente não fique confuso de que estamos falando aqui do ponto de fusão e de ebulição da água, ok? Agora, quando usamos a escala Kelvin, percebemos que o ponto de fusão da água é de 273,15 Kelvin. Também chegamos à conclusão aqui que a água ferve a 373,15 Kelvin. A diferença entre essas duas escalas é basicamente no ponto zero. Apesar delas diferirem no ponto zero que elas utilizam, entre o ponto de fusão e de ebulição da água, temos exatamente uma variação de 100 unidades de temperatura para ambas as escalas. E, portanto, mesmo que o ponto zero delas sejam diferentes, elas usam a mesma unidade de tamanho, ou a mesma magnitude de unidade para medir a temperatura. A cada 1 grau Celsius de alteração, teremos 1 Kelvin de alteração. Dessa forma, para realizar uma conversão entre as duas escalas, a gente precisa apenas fazer um pequeno ajuste para adequar os dois pontos zero diferentes. O que eu estou tentando dizer com isso? Se a gente tem uma temperatura em Celsius e a gente quer saber essa temperatura em Kelvin, tudo que a gente precisa fazer é pegar a temperatura em Celsius e adicionar 273,15 unidades a ela. Então, se a gente quiser saber a temperatura em Kelvin para o ponto de fusão da água, basta a gente pegar a temperatura em Celsius, que nesse caso é 0, e adicionar 273,15 unidades a ela. Bem, 0 mais 273,15 é igual a 273,15 Kelvin nesse caso. Agora, e se a gente quiser fazer o oposto disso? Se a gente tivesse uma temperatura em Kelvin e quisesse transformar para Celsius, o que a gente precisaria fazer? O inverso. A gente vai pegar aqui a temperatura em Kelvin e subtrair desse valor 273,15.
Por exemplo, temos a temperatura de ebulição da água aqui, 373,15 Kelvin. A gente pega esse valor e subtrai dele 273,15. 373,15 menos 273,15 é igual a 100. 100 graus Celsius nesse caso. Apenas como um outro exemplo, que tal a gente converter 300 Kelvin para Celsius? Para começar, o que a gente precisa fazer aqui? Bem, como estamos procurando Celsius, nós podemos pegar esse valor em Kelvin e subtrair dele 273,15. 300 menos 273,15 é igual a 26,85. 26,85 graus Celsius. Então, 26,85 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin. Eu quero fazer um pequeno apontamento aqui. Perceba que eu estou usando o símbolo de grau apenas para Celsius. E eu fiz isso de propósito, não foi um erro. Não precisamos desse símbolo na escala Kelvin, porque, em vez de chamar as unidades de temperatura de graus, nós vamos chamar apenas de Kelvin. Então, a única coisa que precisamos aqui é de um K maiúsculo. Agora, vamos pensar aqui na conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, que é um pouco mais complicada. Em Fahrenheit, a água congela a 32 graus Fahrenheit e a água ferve a 212 graus Fahrenheit. Isso nos dá uma diferença entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água de 180 unidades de grau. Dessa forma, precisamos considerar dois ajustes diferentes aqui. Um para o tamanho da unidade, porque as unidades têm uma magnitude diferente. Afinal, o mesmo valor ou a mesma variação de temperatura é de 100 unidades em Celsius e de 180 unidades em Fahrenheit. O outro ajuste que precisamos levar em conta são os dois pontos zeros diferentes aqui. 0 graus na escala Celsius e 32 graus na escala Fahrenheit para o ponto de fusão da água. A primeira coisa para realizar esses ajustes é dizer que 180 graus Fahrenheit é igual a 100 graus Celsius. Nós podemos dizer isso porque ambas essas magnitudes se referem à mesma variação na energia total. Que tal a gente escrever isso aqui como uma razão? A gente vai ter aqui 180 sobre 100, que simplificando vai ser igual a 9 sobre 5. Portanto, a razão de Fahrenheit para Celsius é de 9 para 5. Agora, precisamos pensar nos dois pontos zero diferentes que temos aqui. Como 32 graus Fahrenheit é igual a 0 graus Celsius, podemos encontrar a temperatura em Celsius se a gente pegar uma temperatura em Fahrenheit e subtrair 32 graus dela. Isso faz sentido, porque 32 graus Fahrenheit menos 32 graus Fahrenheit vai nos dar 0 graus. 0 graus Celsius nesse caso. Enfim, para encontrar a temperatura em Celsius, a gente pega a temperatura em Fahrenheit, subtrai 32 dela, aí multiplicamos por uma razão de 5 para 9. Como qualquer problema de análise dimensional, precisamos cancelar os graus Fahrenheit. Se a gente colocar os graus Fahrenheit na parte inferior aqui dessa razão, ficamos aqui no denominador com 9 graus Fahrenheit. Aí podemos cancelar os graus Fahrenheit e ficar apenas com graus Celsius. A gente também pode manipular essa fórmula caso a gente tenha um valor em Celsius e queira encontrar em Fahrenheit. Assim, tudo que a gente precisa fazer é resolver para a temperatura em Fahrenheit. Para começar, nós podemos dividir ambos os lados por 5 sobre 9, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Em seguida, para finalizar, basta adicionar 32. Então, colocamos aqui mais 32. E isso é igual à temperatura em Fahrenheit. Então, agora, se a gente tiver a temperatura em Celsius, podemos passar para a temperatura em Fahrenheit. Ou também podemos ter a temperatura em Fahrenheit e transformar para a temperatura em Celsius. Para praticar isso, vamos transformar aqui de Celsius para Fahrenheit. E a gente pode, por exemplo, aqui, determinar a temperatura que tem o mesmo valor em Celsius e Fahrenheit. Quer ver uma coisa interessante? A gente vai pegar aqui um valor igual a menos 40. A gente vai pegar menos 40 graus Celsius e converter para a escala Fahrenheit. Ao fazer isso, teremos TF sendo igual a menos 40 vezes 9 sobre 5 mais 32. A gente pode reduzir esse termo aqui. 5 e menos 40 pode ser reduzido para menos 8. Então, temos menos 8 vezes 9 mais 32. Menos 8 vezes 9 é igual a menos 72, então temos menos 72 mais 32, que é igual a quanto? É igual a menos 40 também, menos 40 graus Fahrenheit. Portanto, menos 40 graus Celsius é a mesma coisa que dizer menos 40 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura onde as duas escalas se encontram. Isso é meio que apenas uma curiosidade divertida, né? Mas é legal de fazer. Agora, uma outra observação desse pequeno fato aqui
é que as escalas Celsius e Fahrenheit podem ter valores negativos ou positivos. Perceba que ambas as escalas temos menos 40, então ambas podem ter valores negativos. Isso é um ponto em que elas se diferem da escala Kelvin. A escala Kelvin só pode ter um valor positivo. Não encontraremos um valor negativo na escala Kelvin. Isso se deve ao fato da temperatura mais absolutamente fria ser o 0 Kelvin. Por esse motivo, dizemos que o 0 Kelvin é o zero absoluto. E o motivo pelo qual não podemos ficar mais frios é que, nesse ponto, as partículas não teriam nenhuma energia cinética. Isso significaria não ter nenhum movimento. Como eu falei que a temperatura é uma medida da energia cinética, o mais frio que podemos ter é não ter energia cinética nenhuma. Acontece que, de acordo com as leis da física, principalmente devido ao princípio da incerteza de Heisenberg, isso não é possível de acontecer. Nós podemos chegar perto, bem perto de 1 bilionésimo de Kelvin, mas não podemos chegar lá completamente. Ou seja, é impossível atingir o zero absoluto. Então, a escala Kelvin vai ter apenas valores positivos. Como ela sempre vai ter um valor positivo, ela vai se tornar um pouco mais útil em várias fórmulas. Devido a isso, ela costuma ser utilizada como unidade padrão, a unidade do SI para temperatura. Você consegue ver em outros vídeos por que o zero absoluto é em menos 273,15 graus Celsius. Inclusive, a gente conversa a respeito disso falando sobre a lei de Charles. Mas, enfim, deixa isso para um outro vídeo, ok? Eu espero que você tenha compreendido essas ideias que conversamos aqui. E aproveitando esse momento, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!